Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de saudar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória, aleluia. Deixa eu falar de novo, né? Quarta-feira, a gente vem do trabalho, as donas de casa estão cansadas do serviço doméstico. Então vamos de novo para a gente despertar. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória, aleluia. Eu confesso aos irmãos que pregar a palavra para mim é sempre um motivo de honra e ao mesmo tempo de preocupação, né? Porque a gente tem uma responsabilidade sobre o que é pregado. E minha oração sempre é que o Senhor me use para a minha vida, para a tua vida. E que não venha de mim, porque nada provém de nós, mas é dom de Deus. E é para a glória dele. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos 5, do 25 ao 34, que vai contar a história da cura de uma mulher enferma. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero desde já agradecer essa honra, né, que o pastor Ricardo me concedeu de vir aqui pregar a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Ricardo, agradeço ao Senhor Jesus, ao meu esposo que veio comigo, meu cunhado e toda a igreja. Amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, Deus bendito e santo, na tua presença, Senhor, nós queremos agora, Senhor, humildemente te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu flua no nosso meio, que em nome de Jesus tu abra a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que todos venhamos a aprender através de ti, Senhor, através de ti, Espírito Santo de Deus, que possamos aprender a confiar em Deus e a descansar nele, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos tempos de crise, porque tu continuas sendo Deus. Senhor Deus fiel e bendito, que o Senhor me enche agora com a tua palavra e que toda a tua igreja venha a ser cheia com o fluir do teu Espírito Santo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E está escrito assim em Marcos capítulo 5, do 25 em diante. Aleluia, glória a Deus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me toca as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Bom, a história dessa mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos é uma história muito conhecida pela igreja. Apesar dessa mulher nem ter o seu nome citado
mas a sua história é reconhecida. Muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. O meu nome e o teu nome não é lembrado, mas a minha história e a tua história é reconhecida diante de Deus. E o que aconteceu com essa mulher? Queridos, ela padecia de uma enfermidade há 12 anos. Ela tinha um fluxo de sangue constante, o que para a maioria, eu posso dizer 99% das mulheres, é apenas um período de 3, 4, 5 dias. Para essa mulher era um período constante. Alguns estudiosos vão dizer que duravam 15, 20 dias, passava, voltava, porque senão ela não suportaria 12 anos. Mas enfim, não importa. O que importa é que era constante, que todos os meses ela tinha aquele fluxo exagerado, que não era comum à mulher. E a palavra até vai falar hemorragia, de tanto que era o fluxo dessa mulher. E acontece que no contexto dessa história, lá no início, Jairo corre até Jesus e diz a ele: olha, minha filha está enferma. Jesus, por favor, vem na minha casa para curar a minha filha. E Jesus, ali operando milagres, volta para ir até a casa de Jairo para curar a sua filha. E aí no meio do caminho existiu um encontro. Essa mulher, a Bíblia vai relatar que ela sofria dessa enfermidade, que Jesus estava passando por Cafarnaum, onde ela morava. E a palavra de Deus vai dizer que ela, apesar de estar ali com aquele mal há tanto tempo, passando pela mão de tantos médicos, sei lá quantos métodos, medicamentos, tratamentos, ela não tentou. E a palavra de Deus vai dizer que ela tentou, que ela gastou até o seu último centavo para conseguir a cura que ela tanto desejava. E não era apenas uma cura da enfermidade, mas era uma cura de um contexto. Porque nessa época, a mulher que tinha esse fluxo de sangue, ela era considerada imunda pela lei judaica. A mulher, quando estava nos seus dias de sangue, o que ela tocasse se tornava impuro, onde ela sentasse se tornava impuro, tinha que ser lavado. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa tinha que tomar banho, e até o final da noite essa pessoa era considerada imunda. E no caso dela, como era constante, ela precisou ser afastada da sociedade, porque onde ela tocasse, ela estava imunda na vista dos homens, de acordo com a lei. Ela estava imunda, e tudo que ela tocasse produziria imundície. Mas eu amo esse Jesus, exatamente por esse motivo, porque para o que o homem é imundo, ele torna puro. E o que me chama a atenção na história dessa mulher, e que sempre que eu prego, sempre que eu leio, Deus me faz enxergar o quanto essa mulher era determinada, o quanto que essa mulher, ela se esforçava, o quanto que ela persistia. Porque vinha um tratamento, dava errado, ela no outro dia, vou tentar de novo. Vinha outro médico, outro tratamento, dava errado, no outro dia, vou tentar de novo. Vinha outro médico, outro tratamento, dava errado de novo, eu vou tentar.
mesmo quando ela perdeu as forças. Porque a palavra de Deus vai dizer que ela já estava indo de mal a pior. Ela já estava sem força, sem vigor. Mas ainda assim ela tentou até o último centavo. Ela tentou. Foram 12 anos tentando. E quando a notícia ruim chegou, quando o médico disse, olha, não tem mais jeito, e já não tinha nem mais recurso para tentar de novo, o dinheiro acabou. Como é que ela ia tentar de novo se o dinheiro acabou? Mas aí alguém, olha, eu não sei a tua história, não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus sempre usa alguém para te apontar a direção de Jesus, por onde Ele vai passar, o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer na tua história. E alguém, mesmo sem poder tocar naquela mulher, alguém disse para ela, olha, Jesus, aquele de quem nós tanto ouvimos falar, porque Jesus era famoso pelos seus milagres. Porque por onde Jesus passava, uma multidão o cercava, buscando um milagre. Aquele Jesus que a gente tanto ouve falar, Ele vai passar por aqui. E aquela mulher, ela poderia muitas das vezes ter sido como eu e você, fraca. E podia ter dito, não adianta mais, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, acabou o meu dinheiro, acabou a minha saúde, acabou. Mas não. Lembra do que eu disse, que Deus sempre me faz menção nessa palavra? Ela é uma mulher perseverante, ela não desiste. E a gente precisa aprender com essa mulher que nem tem nome, que a gente não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de desistir. Não desista dos teus sonhos, não desista da sua família, não desista da sua história, não desista, não desista. Porque você pode ter tentado de muitas formas, mas talvez não tenha sido a forma que Deus quer. Porque existe um caminho para o milagre, e esse caminho está escrito na Bíblia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e o nome dele é Jesus. Aleluia! E essa mulher percorreu o caminho do milagre. Mas observe que existia um contexto social, que onde ela tocasse, ela se tornaria imundo. Então essa mulher, ela procura um lugar mais escondido. Mas antes disso, quando alguém diz a ela, olha, ele vai passar por aqui, ela diz assim, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso que ele me toque, eu só preciso tocar nas vestes dele e eu serei curada. Olha, a fé de Jairo necessitava que Jesus fosse até a casa dele, mas a fé daquela mulher, apenas ao tocar nas suas vestes, ela seria curada. Qual é o tamanho da tua fé? Será que você tem pedido da forma correta? Será que tua fé... Porque a gente reclama, né?
que a gente pede e o milagre não chega? Será que a gente está com a fé certa? Porque para aquele centurião bastou uma palavra de Jesus. Uma única palavra. E lá longe o seu servo foi curado. Para a mulher cananeia bastou apenas a palavra de Jesus e a sua filha foi liberta. Mas para Jairo, para Marta e Maria, era necessário que Jesus saísse de onde estava para realizar o milagre. Mas Jesus não deixou de realizar o milagre não. Mas teve milagre imediato e teve milagre demorado. Porque tudo é de acordo com a tua fé. Tudo é de acordo com a minha fé. E ela crê no seu coração, no seu íntimo, que se tão somente ela tocar na orla da sua veste, ela será curada. E essa mulher, para não ser vista, ela vai por trás. Porque existia uma grande multidão que cercava, empurrando, pegando, puxando, falando com Jesus. E eles queriam ser vistos. Eles precisavam ser vistos, ser ouvidos. Mas aquela mulher, ela disse: não, eu não preciso que ele me veja. Eu só preciso tocar. Porque se ele me vê, pode ser que ele me repreenda. Porque eu sou uma mulher imunda. Mas ele faz milagre e eu creio em Jesus. Eu creio que ele pode me curar. E ela vai por trás, escondida dos homens, dos acusadores, dos apontadores, dos que iriam humilhá-la, acusá-la, repreendê-la. E ela vai por trás. E ela acha a oportunidade. Repita comigo: a oportunidade. E ela toca na orla. Muitas das vezes a oportunidade está na minha e na tua frente, mas a gente não toma atitude. Ei, essa mulher não só teve fé não, ela creu e foi. É preciso crer e agir. Ela não desistiu não, enquanto ela pôde, ela tentou, mas ela não tentou, só não, ela tentou, ela fazia o tratamento, ela chamava um médico, ela chamava outro, o melhor, o pior, o bom, o ruim, ela só queria a solução, e ela não estava disposta a desistir. Ela não estava disposta a abrir mão da sua história, porque ela sabia que ela era muito mais do que aquele fluxo de sangue. E ela sabia que tinha grandes coisas ainda para viver na sua história. E aquela mulher toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, imediatamente ela ficou curada. Mas observe, Jesus estava se dirigindo até a casa de Jairo. Existia uma grande multidão que empurrava Jesus. Os seus discípulos estavam ali meio que como aqueles seguranças, né? Que, peraí, calma, né? E aí aquela mulher, ela vai por trás, por baixo, e ela é curada. E quando ela é curada, Jesus para, começa a olhar em volta
procurando aquela mulher. E ele diz assim: alguém me tocou. Os discípulos ficaram sem entender. Até eu e você também ficaria. Ora, uma grande multidão, uma pessoa no meio, e a pessoa pergunta a você: quem me tocou? Você vai dizer: todo mundo aqui te tocou. Ele vai dizer: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Existe uma diferença em empurrão, existe uma diferença em chamar a atenção, existe uma diferença em querer a força, existe uma diferença em querer no grito, em querer no puxão, para quem quer ir por baixo, para quem quer se humilhar, para quem quer reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele faz e que Ele é. O meu e o teu milagre não está no que eu e nem no que você precisa, está em quem Ele é. Eu preciso, Ele é. Eu preciso todos os dias e Ele é todos os dias. Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é produtor de milagres e de provisões. Ele é e eu preciso. E quando aquela mulher vê que Jesus está procurando, mesmo temendo, porque, como eu disse, irmãos, existia uma cultura e ainda era lei. Estava na lei, não podia. Então ela teve medo, talvez de ser repreendida por ele, medo de ser repreendida pelos que estavam ali. Mas mesmo com medo e tremendo, ela se ajoelhou, reconhecendo a soberania dele, e disse: fui eu quem te toquei. Talvez aquela mulher tenha contado a sua história. Talvez ela tenha dito: olha, eu sei, Jesus, que eu não podia tocar. Eu sei que eu sou impura, eu sou imunda. Mas eu não quero desistir da minha vida. Mas eu não quero desistir da minha história. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar. E eu disse no meu coração: Jesus, que se eu tão somente tocasse, eu seria curada. E Jesus olha nos olhos daquela mulher, diante de uma multidão, e ao invés de repreender, ele entra com a cura na alma, no corpo e na sociedade. Ele diz: olha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Todos reconheçam agora, ela está curada. Todos reconheçam agora, ela está sã. Todos reconheçam agora, ela não é mais imunda. Se você quiser depois estudar, não dá muito tempo, lá em Levítico 15, 19 em diante, você vai ouvir exatamente isso, que aonde uma mulher com os seus dias de fluxo de sangue tocar, será impuro, onde ela sentar, em quem ela tocar, tem que ser lavado, tem que ser trocado, tem que esperar até o outro dia.
Mas lá em João 4,10, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele vai dizer assim, ó: então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe pede água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ele é a água, ele não precisaria se lavar ou se limpar, porque ele já é a água, e ele é a água da vida. E a água da vida limpou aquela mulher imediatamente. Onde ela tocasse era impuro, mas quando ela tocou em Jesus, ela foi lavada. Assim sou eu, assim é você. Quando estamos no mundo, somos imundos, impuros, o que fazemos é impuro, mas quando tocamos em Jesus, nós somos lavados, nós somos transformados, nós somos remidos, e não só dentro de nós, mas para todos que estão à nossa volta. Porque Jesus, ele faz assim. Ele é a água da vida eterna. Porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Por todos os lados nós somos atribulados, porém não desanimados, angustiados, perplexos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E essa mulher vivia isso na vida dela. Antes de tocar em Jesus, até o momento em que ela tocou, ela viveu para crer que ela seria curada. Creia que Deus tem poder do impossível sobre a tua vida, sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre a tua história. Ele é Deus. E Ele tem tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Nessa noite eu vim aqui para dizer para você: tenha a fé da mulher do fluxo de sangue. Creia, ainda que tudo diga o contrário, ainda que as palavras sejam negativas, ainda que digam que a tua história está chegando no fim, busque uma solução. Creia, não desista, 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 não desista. Não desanime, não desespere, porque Jesus vai passar. Em algum momento da tua história, Jesus vai passar. Para aquela mulher demorou 12 anos, mas ela não foi curada num quartinho escondido, não. Ela foi curada na frente de todos, para que todos vissem. Porque o meu Jesus, Ele tem todo o poder. E a palavra de Deus vai dizer que logo depois disso, Jesus se dirige à casa de Lázaro. E lá na casa de Lázaro está um desespero, a menina morreu. E Jesus olha para eles e diz: não, a menina só está dormindo. E Jesus vai no quarto, manda a menina se levantar, manda a menina comer. E o pastor Ricardo na quarta-feira estava pregando sobre as tempestades. E eu não sei se aquele povo que Jesus foi visitar tinha ouvido falar da história da mulher do fluxo de sangue. Mas na segunda tempestade, quando Jesus manda eles irem sozinhos, atravessar para o outro lado, e Jesus sobe na montanha, começa a orar. De repente ele desce, vai para o meio do mar, e toda aquela história que os irmãos já conhecem.
Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas, afunda, Jesus vai até ele, pega pela mão, coloca de volta no barco, acalma a tempestade. E quando eles chegam do outro lado, existe outra multidão. E sabe o que é que eles faziam? Eles iam e tocavam na orla de Jesus e eram curados. Aleluia! O teu Jesus, Ele é um Deus poderoso. Ele muda 12 anos de sofrimento em apenas alguns segundos. Sabe como a mulher que está parindo, e tem mulher que passa 2 dias, 3 dias sentindo dor, mas quando ela pega no braço, ela esquece de tudo. Assim é quando Deus age na minha e na tua vida. A gente fica como criança, olhando para o milagre, olhando para o céu, olhando para o milagre, olhando para o céu, e dizendo: meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Como se a gente não cresce que Ele tem poder. Ele tem poder, querido. Aliás, Ele é o poder, querido. Aleluia! Ele é o teu Deus. Ele é o Deus da tua história. Ele é o Deus da tua casa. Ele é o Deus da tua família. Ele é o Deus do teu ministério. Se Ele te chamou, querido, não te preocupa não. Ele vai te capacitar. Ele é o teu Deus. E Ele cumpre promessa. E Ele faz milagre no nosso meio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, deixando nessa noite como direção de Deus sobre a minha e a tua vida: não desista. Toca na orla de Jesus. Mas, irmã, como é que eu vou tocar na orla se se Jesus é um Deus invisível? Ei, querido, que é isso? Jesus é um Deus invisível? Não, querido, Ele é um Deus palpável. Ele é um Deus sobrenatural. Ele está esquadrinhado na folha de uma árvore. Ele está esquadrinhado em um bicho, em um animal. Ele está esquadrinhado na minha e na tua vida. Ele é um Deus palpável. Ainda essa semana eu estava dizendo para uma jovem com depressão, eu disse: olha, Jesus fala com a gente. Quando eu era jovem, eu não tinha o meu pai. Que a depressão dela é porque o pai está preso, toda uma história, todo um contexto. E a avó rejeita. E é quase a minha história. Quase. Não, a mesma não, mas é quase. E eu disse para ela: é ainda pior, porque o meu pai é livre e não me procura. Nunca me procurou. Mas isso na adolescência dói muito. E eu dizia para ela: olha, quando eu tinha a tua idade, e eu estava passando por problemas, porque as pessoas acham que adolescente não tem problema. Talvez o problema do adolescente não seja um problema tão grande quanto o teu, mas quando era você que estava lá, doía ou não doía? E eu disse a ela: olha, todas as vezes que eu estava com um problema e que eu queria um pai para conversar e eu não tinha, mesmo sem experiência, sem conhecer Jesus, sem saber que eu estava vivendo uma experiência com Ele, eu encostava na geladeira da minha casa, eu sentava chorando e eu olhava para o céu, porque a geladeira era de frente com a porta da cozinha. E eu olhava para o céu e com as lágrimas caindo, eu ficava falando com Jesus, isso com 11 anos. Eu ficava falando com Jesus sem nem saber. E aí depois, criando uma maturidade, criando alguma identidade, foi que eu vim entender que eu já vivia experiências com Deus desde a minha infância. Que Ele cumpriu a palavra dEle quando Ele disse que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda amamenta, todavia o Senhor não me esquecerei de ti. Ele cumpriu essa palavra sobre a minha história.
E eu disse para aquela menina: olha, às vezes Deus manda um passarinho cantar na tua janela para falar contigo, porque Ele é um Deus palpável. Só que nós precisamos compreender o incompreensível, porque o nosso Deus é grande, e é fiel, e é poderoso, e é justo, e é santo, e é amigo, e é Pai. E acima de tudo, Ele é o Deus da tua história, porque Ele é o começo, o meio e o fim. Então Ele é o dono da tua história. Sempre que a tempestade se levantar contra a tua vida, olha para a tempestade e diz: Deus é o dono da minha história. Deus é o dono da minha história. Eu não vou desistir. Deus é o dono da minha história. Eu não vou parar. Deus é o dono da minha história. Eu vou permanecer, porque Deus é o dono da minha história. E se Ele está escrevendo, Ele sabe por quê. E eu não preciso compreender, porque nós temos uma mania de tentar compreender o que Deus está fazendo na nossa história. Oh, mania que a gente tem, eu me incluo nisso, querido. Que mania que a gente tem de tentar compreender, mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente não precisa compreender, não. Porque volta atrás na tua trajetória, lembra aí de uns 5 problemas que você enfrentou. Problema, tempestade. Eu estou falando de probleminha bobo, não. Tempestade. Que você perguntou por quê. E depois que a tempestade cessou, tu saiu chorando ou se alegrando? Tu saiu cantando ou tu saiu triste? Tu compreendeu ou tu não compreendeu que o teu Deus, Ele é fiel, e que a turbulência na nossa vida, ela serve para nos amadurecer, nos levar para um propósito mais alto e nos fazer ajudar outras pessoas? Porque é mais fácil eu olhar para alguém como eu olhei para essa menina e dizer a ela: eu sei a sua dor, porque eu já vivi ela. Mas não te preocupa não, querida. Olha para o céu. Apenas olha para o céu. Parece uma bobagem, mas na minha infância me ajudou tanto. Olha para o céu, porque Ele está te ouvindo. Esse Deus que te criou aí no ventre da tua mãe, que a medicina não consegue explicar, como um feto cria mente, cria cabeça, mãos, pernas, lábios, olhos, boca. Esse Deus poderoso, Ele está te ouvindo. Ele está com os olhos atentos sobre a tua vida. E Ele está com os ouvidos abertos à tua oração. Pode não ter chegado agora, pode não ser o momento certo, mas Ele vai agir. Uma coisa é certa, Ele vai agir, porque Ele é. Vamos repetir essa frase para que a gente saia daqui nessa noite com essa certeza. O meu milagre não depende do que eu preciso, mas do que Ele é. Do que Ele é. De quem Ele é. Porque Ele é grande sobre a minha e a tua história. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, aleluia.